Na aula de hoje, retomando nosso estudo sobre raciocínio lógico, nós vamos estudar mais um conectivo, conhecido como OU, e também chamado em lógica de disjunção. Nós sabemos que, em português, o OU também é uma conjunção. Em raciocínio lógico, conjunção é apenas a letra I, e seu símbolo parece muito com o circunflexo. O OU, apesar de ser uma conjunção em português, em raciocínio lógico nós chamamos de disjunção. E seu símbolo é muito parecido com a letra V. Primeiro você tem que lembrar que conectivos lógicos são elementos que unem duas proposições atômicas ou proposições simples. Então vamos analisar aí algumas proposições. A proposição A diz o seguinte: moscas são insetos. Vamos julgar. Lembre que nós aprendemos que uma proposição só pode assumir dois valores. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não ambos. Princípio da não contradição. Então, moscas são insetos? Sim, moscas são insetos. Então, o valor lógico dessa proposição é verdadeiro. Proposição B. Sapos são répteis. Aí tem uma pegadinha, né? Lembre, os répteis são bem adaptados a ambiente seco. E sapo não é adaptado a ambiente seco. O sapo é um anfíbio. Então, na linha evolutiva, o sapo é um pouquinho menos evoluído do que os répteis. Então, o sapo é um anfíbio. Tendo em vista que o sapo é um anfíbio, o valor lógico da proposição B é falso. Mas antes de unirmos essas duas proposições, nós temos que analisar a tabela verdade da disjunção. Primeiro passo: montar a tabela. Aí você se pergunta: professor, quantas linhas eu vou colocar na minha tabela? Lembre, você vai fazer 2 elevado a n. E esse n aqui representa o número de proposições. Logo, se nós temos apenas duas proposições, então vai ficar 2 elevado ao quadrado. Lembre que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, minha tabela verdade para disjunção vai ter que ter 4 linhas. Nossa tabela verdade vai ter 4 linhas e 3 colunas. Professor, para que essas 3 colunas? Bom, no topo da primeira coluna você vai colocar a primeira proposição. No topo da segunda coluna você vai colocar a segunda proposição. E na terceira coluna você vai colocar a disjunção. A conectando com B. Agora vamos distribuir todos os valores lógicos possíveis para essas proposições. Na primeira coluna, você sempre distribui metade e metade. Então aqui vai ser metade verdadeiro e metade falso. Na segunda coluna, você vai preencher com a metade da metade. Isso é quando eu tenho uma tabela verdade muito grande. Nesse caso aqui é só intercalar: verdadeiro, verdadeiro e falso. Então aqui nós temos os 4 casos possíveis para essas duas proposições. Ou as duas são verdadeiras, ou a primeira é verdadeira e a segunda falsa, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas. Na aula passada nós também aprendemos que na tabela da conjunção só existe um caso em que uma conjunção é verdadeira. É quando os dois casos são verdadeiros. Então, se nós fôssemos unir essas duas proposições com a conjunção I, que nós leríamos da seguinte maneira: moscas são insetos e sapos são répteis. Essa proposição composta pela proposição A e proposição B só seria verdadeira se as duas proposições isoladas fossem também verdadeiras. Mas no caso da disjunção, no caso do OU, perceba que o OU permite uma possibilidade. Então, diferente da conjunção, que só era verdadeiro quando as duas proposições eram verdadeiras, basta que um valor seja verdadeiro para tornar a proposição composta verdadeira. Então, como nós precisamos apenas de um valor lógico, na primeira linha, ó, verdadeiro e verdadeiro, vai dar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro e falso. Eu tenho um caso verdadeiro, então tornou a composta verdadeira. Falso e verdadeiro. Eu tenho um caso verdadeiro, então torna essa proposição composta também verdadeira. Os dois casos falsos, aí não tem escolha, né? O falso e falso só pode dar falso. Vista a tabela verdade, agora podemos fazer a disjunção entre A e B. Então vamos lá. Qual é o valor lógico da proposição A? Verdadeiro. Símbolo da disjunção. Qual é o valor lógico da proposição B? Falso. Então vamos lá. Verdadeiro e falso. No OU eu tenho escolha. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Basta que um caso seja verdadeiro para tornar toda essa proposição verdadeira. Então, quando eu argumentar da seguinte maneira: moscas são insetos ou sapos são répteis, isso é uma argumentação verdadeira. Perceba que até a estrutura do argumento facilita o seu entendimento. Veja só, vou repetir. Ó. Moscas são insetos ou sapos são répteis. Independente se um é verdadeiro e o outro é falso, perceba que você tem a escolha. E a frase não está totalmente falsa. Ó. Moscas são insetos ou sapos são répteis. Mesmo sabendo que sapos não são répteis, mas moscas são insetos. Isso tornou todo o argumento verdadeiro. E aí você nota que se fosse uma conjunção, o I, a estrutura do argumento não seria coerente. Vejam só,
Moscas são insetos e sapos são répteis. Olha que essas duas proposições agora estão totalmente dependentes. Então o valor de uma também vai interferir no valor da outra. Ó. Moscas são insetos e sapos são répteis. Se sapos não são répteis, todo o argumento é falso. Agora vamos analisar mais algumas proposições para a gente fixar melhor esse conectivo. Proposição C. Triângulos possuem diagonais. Para a gente julgar o valor lógico dessa proposição, primeiro nós temos que entender o que são diagonais. Vejam só. Diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices, mas que não são os lados. Vamos pensar aí, ó. Um quadrado. O quadrado tem 4 lados e também tem 4 vértices, ou seja, 4 quinas. Se eu traçar segmentos de reta que ligam dois vértices que não são os lados, nós temos duas diagonais. Então o quadrado possui duas diagonais. Mas o triângulo tem 3 lados, consequentemente 3 vértices. Será que é possível traçar uma reta que não seja um lado, que ligue dois vértices em um triângulo? Claro que não. Então, o triângulo não possui diagonais. Logo, nossa proposição C é falsa. Proposição D. A Terra é plana. Nós sabemos que desde o século V, século IV a.C., os gregos já sabiam que a Terra é redonda. E por observações astronômicas, mesmo que sendo a olho nu ou com equipamentos rudimentares, Ptolomeu já havia desenvolvido um modelo geocêntrico, onde a Terra estava no centro do universo, mas a Terra era redonda. Sem querer desmerecer os terraplanistas, mas é possível com conteúdos do ensino fundamental encontrar algumas inconsistências nessa teoria da Terra plana. Imagine se a gente fosse para o ensino médio e para o ensino superior. Aí a gente provaria de fato que a Terra é uma esfera. Na verdade, a Terra tem um formato que a gente conhece como geóide. Ela não é bem esférica, né? Não é uma esfera perfeita devido à ação da gravidade e a seu movimento de rotação. Portanto, nossa proposição D também é falsa. Então vamos fazer a disjunção da proposição C com a proposição D. Vai ficar assim, ó. C, disjunção D. Agora vamos atribuir os valores lógicos. A proposição C é falsa, disjunção, e a proposição D também é falsa. Perceba que mesmo sendo ou, eu não tenho escolha. Falso ou falso vai dar falso. Agora vamos falar a estrutura desse argumento para a gente interpretar melhor. Vejam só. Triângulos possuem diagonais ou a Terra é plana. Veja, como triângulos não possuem diagonais e como a Terra não é plana, falso e falso, o argumento completo é falso. Agora eu vou unir um argumento falso com um argumento verdadeiro para mudar o sentido. Perceba, ó. Triângulos possuem diagonais ou moscas são insetos. Olha que agora eu tenho escolha. Falso e verdadeiro, o argumento composto vai ser verdadeiro. Na disjunção, ou seja, no ou, basta que um caso seja verdadeiro para que a proposição completa seja verdadeira. Nossa aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Na próxima aula, nós estudaremos mais um conectivo, conhecido como implicação. E para saber se você assistiu o vídeo até aqui, você digita aí nos comentários implicação. Lógico, caso você não tenha nenhuma dúvida. Nós ficamos por aqui, até a próxima aula. Fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.